Crise no mercado, quem perde, quem ganha e como identificar as principais oportunidades. Toda crise tem dois lados, algumas empresas que afundam e outras que batem recordes de vendas e em faturamento. Você sabe identificar essas oportunidades de empresas ganhadoras? Assim como aconteceu na crise imobiliária de 2008, na crise do Covid de 2020 e agora nessa crise que a gente está vivendo de guerra econômica entre Brasil e China. Como identificar setores que podem se beneficiar e ficar longe de alguns setores que podem ser impactados. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link de pré-inscrição para a nossa consultoria de investimento aqui do Renda Gringa, onde eu e minha equipe a gente senta com os nossos clientes para construir uma carteira personalizada de investimento em moeda forte. Por enquanto todas as vagas estão ocupadas na nossa agenda, mas faça sua pré-inscrição para a gente notificar você assim que abrirem vagas. Bom, antes de tudo é interessante entender a lógica por trás do raciocínio que eu vou explicar para vocês aqui. Toda crise vai impactar algum setor econômico. Por outro lado, sempre terá um setor que vai se beneficiar porque precisa ter um equilíbrio. O consumo, a venda, quando as pessoas vão gastar dinheiro, elas vão priorizar algum setor. Afinal, por exemplo, não tem como a gente nunca gastar nada em nenhum cenário de crise. Mesmo na crise do Covid, por exemplo, o setor de saúde, o setor de tecnologia e o consumo básico, como comida, produtos de higiene, a gente continuou consumindo e gastando com esse tipo de produto, beneficiando esses setores e essas empresas. Então sempre haverão setores impactados e setores que vão ganhar dinheiro durante uma crise. Alguns setores são mais sensíveis, já outros são setores mais resilientes durante a crise, mas vale sempre analisar o que está causando aquela crise para que a gente consiga interpretar quem pode ser mais impactado negativamente ou positivamente. Então a gente vai separar aqui basicamente os setores em três tipos: os setores cíclicos, os setores defensivos e o setor oportunista. Dentro dos setores cíclicos estão aqueles que sofrem mais durante as crises econômicas, mas podem ter altas importantes também quando o mercado começa a se recuperar, como por exemplo empresas automobilísticas, empresas de turismo e de construção. Afinal, durante uma crise econômica, comprar um novo carro ou fazer uma reforma importante é deixada de lado justamente para esperar o que pode acontecer daquela crise. Setores defensivos resistem melhor, como o setor, por exemplo, de alimentação, distribuição de energia e obviamente setor da saúde. Já os setores oportunistas são aqueles que vão ganhar dinheiro dependendo de qual seja a razão daquela crise. Por exemplo, durante a pandemia de 2019 para 2020, a gente teve as empresas de tecnologia disparando. Todo mundo estava preso em casa, tudo precisava ser resolvido online, então a tecnologia disparou. Cada vez mais pessoas usavam produtos de tecnologia, faziam compras online, o que deu mais lucro para as empresas de tecnologia. Então quem investiu em empresas de tecnologia ganhou muito dinheiro de lá para cá. Vamos começar então dando uma olhada lá na crise de 2008, que foi uma grande crise imobiliária nos Estados Unidos, onde muitas pessoas pararam de pagar hipoteca, vários bancos foram à falência. Quais foram os setores mais prejudicados? Foi o setor financeiro, que parou de receber o pagamento justamente desses clientes, os setores bancários, setores de crédito, o próprio setor imobiliário, que parou de vender casa nesse período, e obviamente a construção civil, as empresas que justamente constroem os prédios, apartamentos, as casas. Nessa crise especificamente, os setores que eu falei que são defensivos foram os que mais se aproveitaram, como os setores da saúde e do consumo básico, tanto alimentação como transmissão de energia, por exemplo, e tratamento de água, porque são setores que nós vamos continuar consumindo, pouco importa o motivo da crise. Portanto, se você tem uma carteira já bem diversificada, com um pouco de cada setor, durante a crise você deveria vender totalmente ou parcialmente aqueles setores mais impactados para alocar esse dinheiro em empresas de setores mais defensivos ou que vão se beneficiar dessa crise. Assim você compra essas ações mais baratas, ganhando então potencial de valorização no longo prazo. Indo para nossa crise de 2019, 2020 do Covid, quais foram os setores mais impactados? Setores de turismo, setores ligados a restaurante, o varejo físico, né? As lojas de eletrodomésticos, lojas de rua também tiveram que fechar. Então foram os setores mais impactados. Por outro lado, os setores básicos de consumo, como alimentação, venda de gel, produtos de higiene e também as empresas de tecnologia saíram ganhando em muito. Veja que nesse caso existe o oportunismo. Algumas empresas de tecnologia se beneficiaram de uma crise onde todo mundo ficou fechado em casa e as pessoas então passaram a consumir online. Nesse caso, não significa que as empresas de tecnologia são sempre defensivas, mas nesse caso dessa crise foi um setor que saiu ganhando e muito. Por isso é importante também entender o motivo da crise que você está vivendo. Assim fica muito mais fácil você ver as oportunidades
oportunidades. Vamos então passar para a nossa crise tarifária, que o Trump está colocando taxação sobre vários produtos e alguns países estão agindo com retaliação, como a China. Vamos entender, é uma crise onde? Primeiro, vamos entender uma coisa, é uma crise econômica, onde os Estados Unidos está taxando quando americanos compram produtos de outros países. Por outro lado, a China também está com uma retaliação, taxando produtos americanos que são comprados na China. Então essa guerra econômica existe entre os dois países, mas também entre outros países do mundo. Então, se quando uma venda é realizada de um país para o outro está tendo uma taxação, ou seja, as pessoas vão evitar comprar produtos daqueles outros países, você deveria focar em empresas que trabalham somente dentro do seu próprio país, porque assim, tudo que ela consome, se ela não compra matéria-prima de fora, e tudo que ela vende, ela é vendido então dentro do próprio país, não haverá taxação, essa empresa não será impactada. Quais são os setores então para começar que serão impactados? Por exemplo, quando a Europa vai vender carros, BMW, Mercedes, Grupo Stellantis, dona da Fiat, Peugeot, Citroën, vão vender para os Estados Unidos, haverá taxa. Empresas chinesas como a BYD, quando vende para os Estados Unidos, também terá uma taxa elevada. Fabricantes globais que produzem chips eletrônicos, mesmo que sejam empresas europeias, elas precisam de matéria-prima da China e vendem muito para os Estados Unidos, elas também podem ser impactadas. Agora, quem não vai ser impactado? Uma empresa americana que compra toda a sua matéria-prima nos Estados Unidos e vende nos Estados Unidos. Ou mesmo uma empresa europeia que trabalha exclusivamente na Europa ou simplesmente vendendo para a África e alguns países asiáticos onde a China representa o menor peso. Setores de defesa, setores de agricultura, de imobiliário dentro do seu próprio país são empresas que não serão impactadas. Então, como identificar uma oportunidade? Primeira coisa que você vai fazer é ler o cenário que está acontecendo agora. É uma guerra realmente bélica entre dois países? É uma guerra fiscal? É uma pandemia? É uma crise em um setor só? Você precisa identificar o que está acontecendo. Nesse cenário que a gente tem agora, é o seguinte, nós temos taxações entre países. Então, empresas que vendem de um país para o outro ou precisam de matéria-prima de um outro país vão ter um custo mais elevado de produção ou vão ter impactos justamente no lucro, vão vender menos. Então, a gente deve evitar empresas com essa característica. Se por um lado a gente deve evitar essas empresas, a gente deve então favorecer empresas onde trabalham localmente. Dando um exemplo para vocês, então, uma empresa francesa Total Energy, de petróleo, que trabalha na Europa, na África, na Ásia, ela é pouco impactada. Já a empresa de luxo Hermès, que precisa de matéria-prima de vários países e produz na China, vende muito para os Estados Unidos, pode ser impactada. Empresas de seguro que trabalham na Europa, na Ásia, na África, que não vendem para os Estados Unidos e têm poucas vendas para a China, podem ser beneficiadas, como Coface, Score, por exemplo, a alemã Allianz. Por outro lado, empresas como Mercedes, BMW e o Grupo Stellantis podem sim ser impactados negativamente. Crises são ótimos momentos de oportunidade, porque você pode comprar bons ativos mais baratos. Inclusive, durante a crise, muitos investidores saem vendendo várias coisas que tem na carteira sem raciocinar direito, e você pode se aproveitar disso para comprar bons ativos mais baratos, principalmente, como eu falei, empresas que agem mais localmente ou que não passam por essas fronteiras da China e dos Estados Unidos nesse momento. Então você pode ter empresas chinesas na carteira, pode ter empresas americanas e principalmente deve ter empresas europeias. Basta você analisar se a empresa que você tem é impactada com esse tarifaço. Se ela é impactada, diminua o peso na carteira. E com esse dinheiro que você tem sobrando ou dinheiro que você investe todo mês, favoreça empresas que não serão impactadas pelo menos no médio e longo prazo. Se você quer construir uma carteira antifrágil que te blinde desse tipo de problema, que seja diversificada setorialmente em termos de moeda, que te gere renda passiva em moeda forte, eu sou Michel Ravaneda, especialista em investimento na Europa. E aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para nossa consultoria financeira. Eu espero você lá, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, a gente se vê em breve.